Mas há também um aspecto moral na leitura. Um aspecto que nós facilmente esquecemos. Nós não podemos ler apenas o que gostamos. Isso os leitores comuns fazem. Os leitores que veem a leitura apenas como uma forma de entretenimento. Nós não. Nós devemos ter um plano de leitura, um plano que deve ser seguido com disciplina, lutando para não se entregar à preguiça ou ao comodismo de ler só o que nos parece prazeroso. Fazer só o que dá prazer é uma forma fácil de se entregar aos próprios defeitos. Acho que isso, inclusive, é algo muito claro, não é mesmo? Devemos ler para que a leitura nos faça superar os nossos limites, para que a leitura nos torne melhores do que somos. É claro que a leitura como forma de entretenimento, de passatempo, não deve ser desprezada, não é? Afinal, todos nós merecemos descansar. Mas devemos cultivar uma leitura que seja variada e que, de preferência, se dedique àqueles autores cuja qualidade já foi confirmada pelo tempo. Vejam, só os críticos literários são obrigados, né, a essa ingrata tarefa de ler os livros que dentro de 2, 5 ou 10 anos estarão completamente, irremediavelmente esquecidos. Só os críticos literários são obrigados a esta tarefa realmente ingrata, realmente nem um pouco prazerosa. Então, leiam os grandes autores, e leiam com disciplina. Leiam inclusive aqueles autores que parecem resistir à atenção de vocês. Aqueles autores que parecem, num primeiro momento, intransponíveis. Mas vejam, não há necessidade de ser uma disciplina militar. A leitura também não deve ser uma forma de tortura. Você não precisa se chicotear, toda vez que não cumprir a sua meta de leitura. Mas é preciso ter objetivos. E lembrem-se do que dizia o velho Antoine Albalá, hoje, infelizmente, esquecido. Acostumem-se a compreender aquilo de que vocês não gostam, a fim de vir a gostar daquilo que vocês não compreendem. Ou seja, há subjacente à leitura feita com disciplina uma forma de educação da própria personalidade. Devemos ler não por hedonismo, mas para que a nossa inteligência, ao entrar em contato com obras diversas, crie uma fonte de relações, de observações, de exemplos, um campo de beleza, mas também um campo de análise inesgotável. Há um texto maravilhoso da Simone Weil, uma autora que, aliás, desgraçadamente, aqui no Brasil foi sequestrada pela esquerda, mas que precisa ser recuperada, precisa ser relida, em que ela trata do problema da atenção. Esse texto é um breve ensaio, ele está no livro Espera de Deus, e chama-se Reflexões sobre o bom uso dos estudos escolares para o amor de Deus. Eu não sei se o livro foi traduzido no Brasil,
mas há uma edição portuguesa pela editora Assírio e Alvim. Bem, esse texto me acompanha há muitos anos e eu sempre retorno a ele, pois é um desses raros ensaios que sempre acrescentam algo à nossa vida. Bem, a Simone diz que a verdadeira finalidade dos nossos estudos, das nossas leituras, o verdadeiro objetivo do nosso esforço intelectual não é, como muitos pensam, adquirir conhecimento. O verdadeiro objetivo da nossa leitura, do nosso estudo, é formar, é aprimorar a faculdade da atenção. Para ela, o aprimoramento da faculdade da atenção é quase o único interesse dos estudos. Sem dúvida, é uma afirmação que causa alguma polêmica, mas eu concordo com ela. Quase toda a nossa vida intelectual é consequência, é resultado do desenvolvimento da atenção. Um verdadeiro esforço de atenção jamais se perde. Ele se mostrará eficaz de alguma maneira em algum momento no futuro, a Simone diz. Se nós buscamos com verdadeira atenção a solução de um problema, ou a compreensão de um texto, e passada uma hora nós avançamos muito pouco, com dificuldade, tenho certeza, assim mesmo nós aprimoramos a atenção. Esse esforço, muitas vezes aparentemente estéril, ele produzirá frutos mais tarde, em alguma área da nossa inteligência, do nosso espírito. Os frutos surgirão. Um dia, esse esforço aparentemente sem frutos, permitirá que você seja capaz de captar melhor a beleza de um determinado autor, ou o sentido de uma obra filosófica, de uma peça de teatro, de um poema, até mesmo de um problema de geometria. Todas as vezes que o ser humano realiza um esforço de atenção com o único desejo de se tornar mais apto para captar a verdade, ele adquire maior aptidão. Ainda que esse esforço, repito, não produza, de momento, frutos visíveis, frutos concretos. Se o que move você é um desejo sincero, se o objeto do seu desejo é realmente a verdade, o desejo da verdade produzirá verdade. E há um verdadeiro desejo quando há esforço de atenção. A Simone diz que cada esforço aumenta um tesouro que nada no mundo pode arrebatar. Mas vejam, nós não devemos confundir a atenção com algum tipo de esforço físico. Trata-se, ao contrário, de abrir a alma, abrir a mente, abrir a mente ao desejo de conhecer, ao desejo de aprender. E para que esse desejo se concretize, é preciso também que exista prazer, exista alegria. A atenção é um esforço, sim, é verdade. Mas é um esforço, digamos, negativo. A atenção, ela não depende do cansaço, do esgotamento físico, do esgotamento mental. E quando o cansaço se apresenta, é preferível parar, buscar uma distração. Parar e depois recomeçar com prazer, com alegria.
30 minutos de atenção intensa, mas sem fadiga, sem cansaço, valem mais do que 3 horas se chicoteando para se concentrar. É assim que nós devemos ler, com o pensamento disponível, aberto, e ao mesmo tempo manter presentes os elementos da nossa inteligência, elementos que nós podemos e devemos usar durante a leitura. Vocês se lembram do exemplo que eu dei há pouco, do observador que olha um ponto distante na linha do horizonte. Em certa medida, esse observador, ele está vazio de preocupações. Ele observa o ponto que chama a sua atenção, concentra-se nele, mas ao mesmo tempo está aberto a tudo ao seu redor. Assim deve ser a nossa leitura. Temos um objetivo. Nos colocamos diante dele vazios de preocupações. Mas, ao mesmo tempo, vibra dentro de nós tudo que nós somos, tudo que nós já aprendemos, tudo que nós sabemos, e que pode se referir de alguma maneira ao objeto da nossa atenção. Nós buscamos alcançar o nosso objetivo e, ao mesmo tempo, esperamos, sem angústia, sem ansiedade.